nome é Alexandre, eu trabalho no CRIA, o Centro de Referência em Informação Ambiental, desde 2001. A minha formação é na área de Ciência da Computação, fiz uma especialização na Unicamp na área de geoprocessamento. O CRIA está em Campinas, localizado fisicamente em Campinas. Vou falar um pouquinho mais sobre a instituição, os objetivos. E gostaria de agradecer o convite, pelo convite, esse evento muito bem organizado. É um prazer enorme estar aqui. Hoje pela manhã tive a oportunidade aí bom, primeiro, a cidade muito gostosa, fazia muito tempo que eu não passava por aqui, apesar de estar em São Paulo. Hoje de manhã tive a oportunidade de subir aqui até a academia para fazer uma breve caminhadinha ali. E uma visão maravilhosa, né, da região. Eu acho que é uma oportunidade muito gratificante de estar aqui, de poder parar um pouquinho, né, de sair do dia a dia e realmente olhar para esse país, né? Eu acho a visão foi muito bacana e isso foi muito gratificante para mim. Falando em país, é muito gratificante também, eu fico muito feliz em ver tanto sangue novo chegando, né, alguns começando a carreira, alguns já na ativa, e que realmente a gente espera que todas essas pessoas agreguem valor ao nosso país. Eu acho que é isso que o país está precisando. E a minha missão aqui hoje é falar um pouquinho para vocês sobre um dos projetos que o CRIA iniciou, coordenou e não fui eu, né? Uau! Vai destruir seu computador em 5 segundos. Ainda bem que não vi. E então a minha missão aqui é falar um pouquinho para vocês da nossa experiência com a Rede SpeechLink. Eu gostaria de aproveitar o momento para ter uma ideia de se alguém aqui já ouviu falar em algum momento sobre essa iniciativa, a Rede SpeechLink. Levanta a mão, por favor. Tá. Joia. Então eu realmente vou ter que começar desde o comecinho para poder a gente tentar nivelar um pouquinho o assunto e não passar nada por cima. Bom, a minha formação então é na área de tecnologia. Eu tenho aprendido muito com os biólogos nesses últimos anos que a gente está trabalhando nesse projeto e está sendo muito gratificante também aprender um pouquinho dessa área. Quando chego então em ambiente marinho, aí realmente eu sou um zero à esquerda, nem para pegar onda eu sirvo, né? Mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho, pelo menos na área computacional, que a gente pode ajudar vocês nisso. Bom, um pouquinho sobre o CRIA. Foi instituído em dezembro de 2000, é uma instituição privada, associação civil sem fins lucrativos, e somos classificados como uma OCIP. Bom, o objetivo então da instituição é a disseminação do conhecimento científico, tecnológico e cultural, promoção da educação, visando a conservação, utilização sustentável dos recursos naturais e a formação da cidadania, através da disseminação de dados, informações geradas pela comunidade científica, disseminação de acervos históricos, projetos de pesquisa em parceria com a comunidade científica, promoção de conferências, debates e encontros, publicações, periódicos, livros e revistas. Bom, para a gente contextualizar um pouquinho o assunto da rede, uma definição básica de o que são coleções biológicas. Vou precisar de um tempinho de vocês aqui só mais para a gente nivelar todo mundo para entender um pouquinho melhor do que eu vou explicar para vocês sobre o projeto. Então, as coleções científicas são importantes para o conhecimento da biodiversidade. Muitos estudos taxonômicos, ecológicos e biogeográficos apenas são possíveis devido à existência de coleções científicas. Assim, obtém-se registros adequados e permanentes que se fazem com a conservação de espécimes testemunho. Coleções biológicas constituem em um local adequado para o depósito de animais, plantas e micro-organismos coletados por pesquisadores das mais diversas áreas e pela população. Informações acerca da biodiversidade local que subsidiem a aplicação de políticas ambientais bem-sucedidas necessitam de uma base sólida formada essencialmente por coleções científicas, que fornecem um panorama geográfico e temporal abrangente e dificilmente alcançado por qualquer outro tipo de estudo pontual. Bom, coleções são bancos de espécimens associados a dados biológicos e geográficos
ferramentas imprescindíveis para o trabalho de taxonomistas e o apoio indispensável para muitas áreas do conhecimento. Os exemplares atestam a riqueza biológica de diferentes regiões, certificam a denominação para o grupo de organismos e constituem a base de informação para análise de distribuição geográfica, diversidade morfológica, relações de parentescos, evoluções de espécies, além de guardar a memória de conceitos morfológicos, taxonômicos e a maneira de como eles são modificados. Bom, um pouquinho para ilustrar e basicamente a definição, né, para essa iniciativa, os dados que estão depositados nas nossas coleções biológicas são dados de uma infraestrutura básica para o conhecimento científico e formulação de políticas e estratégias. Então, com essas informações armazenadas em museus, instituições, universidades, a gente pode responder perguntas de como o que ocorreu, onde ocorreu e quando ocorreu. A rede SpeechLink, que eu não vou entrar com parte técnica nenhuma, eu acho que eu vou passar bem por cima de quais eram os objetivos, os desafios e como isso aconteceu de 2001 para cá, e eu vou tentar no finalzinho mostrar um pouquinho do que está acontecendo agora e o que a gente pretende fazer ainda com isso. Bom, a rede SpeechLink é um sistema distribuído de informação que integra em tempo real dados primários de coleções científicas. O projeto foi criado em 2001, financiado pela FAPESP, e a participação inicial é de 12 coleções biológicas, e no final de 4 anos, então, foi montada toda essa infraestrutura de dados, foi testado todos os mecanismos no estado de São Paulo, e no final desses 4 anos, então, a gente tinha 40 coleções científicas integradas e usufruindo dessa infraestrutura inicial. Bom, o objetivo da rede, ou alguns objetivos da rede: integrar a informação primária sobre a biodiversidade, torná-la disponível de forma livre e aberta na internet, permitir a integração com outras redes ou iniciativas e desenvolver ferramentas para análise e produção de síntese de conhecimento. Alguns desafios que nós já tínhamos conhecimento lá em 2001. Então, a gente tinha os 3 grandes grupos taxonômicos, com as suas características, cada um com as suas características, com aplicativos distintos. Cada coleção, as poucas que tinham alguma coisa informatizada, tinha esse dado informatizado em N, tem ainda, né, em N formatos, porque isso é uma premissa do projeto também, não interferir no dia a dia da coleção. Então, não foi imposto nenhum software para as coleções para participar dessa iniciativa. A coleção continuava fazendo o seu trabalho, a sua informatização no sistema que já conhecia e que estava atendendo às necessidades da coleção. Um outro desafio era tornar, então, todo esse dado heterogêneo disponível sobre uma mesma interface. E uma grande mudança de paradigma é a questão da cultura de controle de acesso a dados. Então, se hoje, como foi dito ontem, a gente encontra ainda algumas barreiras, imagine em 2001 como isso era, né? Então, isso foi uma coisa que realmente essa iniciativa conseguiu colocar por água abaixo. O que lá em 2001 a gente tinha que ficar batendo de porta em porta para ver quem topava a participar dessa iniciativa, hoje a demanda é muito maior do que a instituição consegue atender. Então, realmente, hoje a gente tem uma fila de espera de coleções tentando, perguntando como é que faz para participar, porque realmente agora o lado da moeda virou e quem está de fora é que agora é diferente, né? Então, é uma mudança bem grande que ocorreu nesses anos, através desse projeto. Bom, essa é a página inicial lá, então tudo isso que eu vou mostrar para vocês está disponível para qualquer um acessar através da internet. Então, essa é a página inicial do projeto. Nessa opçãozinha sobre o projeto, vocês conseguem informações originais de como esse projeto foi enviado para a FAPESP em 2001, os relatórios de acompanhamento, tudo isso que está disponível em PDF aqui. Questões de como participar, links associados, vocês conseguem encontrar através desse link. A parte de novidades, a gente está trabalhando bastante, mas a gente sempre tenta, uma vez uma coleção, fazendo parte da rede, associando a rede, a gente sempre tenta mandar um e-mail e incluir esse texto aqui. Além da gente manter um histórico da rede, é uma forma da gente divulgar quais são as novas coleções que estão fazendo parte dessa iniciativa. Esses dados são atualizados diariamente. Então, hoje a coleção tem praticamente 300 coleções integradas do país todo, 5,8 milhões de registros disponíveis online,
Desses 5,8, 50% tem uma coordenada geográfica e basicamente 400 mil nomes diferentes de espécies estão integrados através desse sistema. Aqui tem alguns indicadores, eu vou mostrar mais para frente para vocês, e em dados e ferramentas, então, onde você consegue fazer uma busca, procurar algo dentre esses quase 6 milhões de registros hoje na rede. Então isso é uma coisa dinâmica, todo dia tem coleção entrando, coleção atualizando, coleção tirando um pouco de dado para arrumar qualidade, voltando. Então, diariamente a gente tem esse dado aqui subindo e descendo. Um panorama, né? Cada bolinha dessa verde é uma coleção integrada à rede. Os quadradinhos azuis são servidores regionais que são distribuídos pelo país. Pelo menos um estado, pelo menos uma coleção por estado hoje está representado na rede, com exceção do Amapá, que ainda não tem nenhuma. Bom, uma vez esses dados integrados, então, alguns exemplos de como utilizá-los, né? Então, a gente teve que pensar em como fazer uma interface de busca para que o usuário consulte um nome científico, uma localidade, uma coordenada, uma família, e ele consiga visualizar o que existe nas coleções integradas através desse sistema. E aí, maneiras de visualizar isso, através do HTML, Excel, inventários e mapas. Tivemos um cuidado e ainda estamos trabalhando muito na questão de integração com outros sistemas. Então, desde lá de 2001, a rede foi pensada em utilizar protocolos e padrões internacionais, já pensando no futuro, pensando que com essa iniciativa poderia conversar com outras iniciativas do mundo todo, se a gente seguisse esses padrões. Outros usos desses dados, então, a questão de limpeza de dados das coleções. As coleções têm lá suas planilhas, seus bancos de dados, mas não tem muita noção de qual é a qualidade daquilo. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta bem bacana, eu vou mostrar um pouquinho, que ela auxilia as coleções nisso. Alguns indicadores da rede, possíveis identificações de lacunas de conhecimento, estratégias para visitas de especialistas nessas coleções e uma onda aí do momento, a questão da modelagem de nicho ecológico, que já há alguns anos a gente vem trabalhando em algum projeto que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, a interface de busca vocês não vão conseguir visualizar muito aí, mas eu convido a todos a visitar. Tem aqueles mesmos números iniciais da página do projeto também atualizado aqui, com N funcionalidades a mais. Então aí você já consegue ter gráfico dessas coleções, você consegue visualizar a qualidade de coordenadas de taxonomia dessas coleções. O formulário de busca tem inúmeros campos, tanto da parte de taxonomia, da parte taxonômica, quanto da parte de coleta e de coletores. Filtros com eu quero material tipo, eu quero registro de imagens, eu quero coordenadas que realmente, pelo menos, caem dentro de um município. Então a gente consegue fazer efetuar alguns filtros aqui para que a busca seja realmente bem aplicada. Um exemplo de um retorno, né? Então, uma vez buscado aqui, acredito que foi uma família aqui, Pignomiaceae, então você tem a lista dos registros, e essa lista aqui desce, né? E você consegue com o mouse visualizando isso. Você tem automaticamente já um inventário dos nomes científicos que foram encontrados e quantos registros que tem de cada um desses nomes. Sempre mantendo aqui o crédito da coleção. Então, todas as coleções, quando fazem associação à rede, elas nos enviam logotipos de instituição. Quando a coleção tem, esses dados são sempre preservados. Então, para cada registro, você sempre vai estar vendo que coleção está fornecendo aquela informação. Então, a rede tem também como premissa em não modificar dado nenhum. Então, do jeito que a coleção tem esse dado informatizado lá, esse dado bruto, né, que a gente falou muito ontem, esse dado bruto está daquela mesma maneira disponível aqui. Então, não é porque está participando da rede SpeechLink é que a gente vai atualizar os nomes, é que a gente vai corrigir coordenada. Não, o projeto, o intuito dele não é esse. O intuito é integrar a informação como ela está e dar subsídio para que a coleção consiga melhorar a qualidade desses dados. E isso você vira a gente cria então um ciclo de que a coleção corrige, atualiza, e a comunidade sempre vai ganhando com isso, e a coleção vai tendo então um banco de dados mais completo e com uma qualidade melhor, tanto da taxonomia quanto da parte geográfica. Então essa interface é uma interface recente, eu acho que foi ao ar acho que esse ano. Antes dessa interface a gente tinha uma interface um pouquinho mais quadradinha.
Como foi comentado também ontem, dificilmente a gente consegue agradar todo mundo. Então tem muita gente que adorava a interface antiga, tem muita gente que adora a nova e não tem como agradar todo mundo. A gente está sempre tentando fazer algo intuitivo da melhor maneira possível. Recebemos muitas sugestões por e-mail e a gente sempre que possível e que realmente faça sentido as ideias são implementadas nessa interface, que ficou assim muito rica. Essa interface nova a gente tem, uma vez você feito uma busca, gera-se uma série de opções aqui em cima para você ter um resumo desses dados encontrados, com gráficos. Você pode fazer um catálogo de imagens, você pode gerar mapas, você pode baixar isso em KML, XML, em arquivo texto, e você pode gerar uma série de gráficos bem interessantes dessa consulta realizada. Então, uma vez feita essa consulta, você tem todas essas opções, como resumos de taxonomia, quantos reinos, quantos filhos, quantas classes, ordens, famílias foram encontradas. E aqui você consegue, eu não vou visualizar, mas tem um maisinho que você pode abrir, e aí você consegue visualizar até inventários dessa busca que foi feita, quantas coleções que estão por trás dessa consulta, quais são elas, instituições, se foi encontrado em mais de um país, quais são os países. Então você tem um panorama aqui geral do que foi buscado. E você pode então aprofundar isso nos gráficos. Você consegue ver as origens das coordenadas, se realmente é um registro, os registros retornados têm a coordenada, se não tem, se ela é suspeita ou não. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente classifica essa questão de estar suspeito ou não. Material tipo, então você consegue ver se é voucher ou se é um dado de observação, se é dado de tipo, se é um lógico, se é um parátipo. Então você consegue fazer alguns gráficos com apenas alguns cliques. Então você tem, por exemplo, por região e por estado, quantos registros foram recuperados através daquela busca realizada. Automaticamente você já tem alguns mapas com a distribuição desses pontos, com diferentes mapas base, né? Então, estados do Brasil, regiões brasileiras, domínios fitogeográficos, áreas protegidas e assim por diante. Voltando um pouquinho então lá no registro bruto, né? Então, uma vez o registro apareceu, né, retornou a sua consulta, você tem a opção então de visualizar detalhes desse registro, e aqui começa já a interação com outros sistemas. Então, através do nome científico, é feito, por exemplo, uma procura pelo nome científico na lista da Flora do Brasil. Se esse nome é encontrado na lista da Flora do Brasil, ele traz quem é o responsável por esse dado lá na Flora do Brasil, se é um nome aceito ou não, qual é a distribuição geográfica que o especialista da família sugeriu lá na lista da Flora, e aí você tem, então, um mapinha já on the fly, que a gente chama, né? Em tempo real esse mapa é criado. Ou seja, se hoje algum especialista voltar lá na Flora do Brasil e falar, olha, essa distribuição está errada, eu me equivoquei, agora a distribuição é nova. A próxima consulta realizada no SpeechLink, esse mapa já está atualizado. Então é uma coisa dinâmica, usando todos esses conceitos de web services que vocês devem estar cansados de ouvir. Outras informações associadas também ao nome científico, então a gente procura lá no Encyclopedia of Life para ver qual que é o status desse nome lá. Integra também com o BHL e assim por diante. Todas as iniciativas que a gente consegue agregar informação para o usuário sobre esse nome e esse registro, a gente traz nessa interface para que facilmente consiga reunir todas essas informações. Vocês viram aqui também que alguns registros têm imagens das ECICATAs. Então esse é um trabalho que a gente tem realizado nos últimos 2 anos, que é através do INCT. Nós estamos desenvolvendo um banco de imagens. Isso, a princípio, é válido só para botânica, né? Mas já estamos pensando em extrapolar isso para micro e para zoo. E essas imagens que estão em outro banco, em um outro sistema, também estão integradas à interface de busca do SpeechLink. Você pode clicar na imagem e gerar, por exemplo, catálogos e folhear isso. Então eu procurei as bignoniáceas, eu consigo folhear bignoniáceas lá da minha casa, 10 horas da noite. Quais são as bignoniáceas depositadas lá no Herbário Limpa? Esse é um exemplo de uso desse dado, né, dessa informação. E isso está sendo muito rico porque você consegue ver detalhes dessa cicata, você consegue executar medições, você consegue ver o dado original, realmente da etiqueta colada lá na cicata na coleção. Então é um trabalho que tem muitas coleções realizando, e esse dado está chegando até o CRIA, e esses dados são
inseridos nesse banco de dados, que hoje deve ter umas 120 mil imagens, mais ou menos. Grande maioria de alta resolução, boa parte delas vem vindo de Nova York, de material brasileiro, que estão depositados em Nova York, com uma qualidade fantástica das imagens. E uma aplicação muito interessante é que existe muito material não identificado nas coleções. Então, pensa no seguinte panorama. Todas as coleções brasileiras com essas imagens realizadas e depositadas nesse banco. E aí o especialista do Sul, que trabalha com determinada família, identifica que uma coleção da Bahia tem 300 registros de uma família que ele é o especialista e não está identificado. Isso tudo você consegue fazer através da interface. Você consegue falar assim, olha, me dê coleções da Bahia que tem uma determinada família que não está determinada, ou seja, gênero e espécie está em branco. Ele retorna e você teria um catálogo das imagens e ele poderia, de onde ele estiver, também fazer a identificação desse material. Isso é possível em alguns casos. Então, imagine o quanto que isso não poderia evoluir, porque essas indas e vindas dos especialistas, além de serem pessoas ocupadas e espécies ameaçadas, né? Os taxonomistas hoje realmente são espécies raras, e o quanto de tempo que a gente não poderia ganhar com uma ferramenta dessa se a gente conseguisse realmente trazer tudo isso para a comunidade. Tirando a questão, né, deixando de lado a questão de custo, tempo, né, o quanto isso não facilitaria, né, a gente não tem que levar uma pessoa de um lado para o outro e fazer visitas em várias coleções. Bom, exemplos, né, você também na opçãozinha de mapas também tem uma opção de colocar os pontos no Google Maps, e aí é um mapa que a gente já tentou fazer de N maneiras. Hoje está assim, amanhã a gente muda, é muito dinâmico, a gente acha um detalhezinho a mais aqui, e a nossa equipe é muito pequena, e nós somos assim, desenvolvemos as coisas de maneira muito caseira, então é muito na tentativa e erro, né? Não temos gente para ficar especificando coisas e fazendo muita pesquisa, então a gente acha que achou 5 minutinhos, vamos ver o que tem de novo aqui, vamos procurar, vamos tentar mudar e ver o que acontece. E aí então você tem um mapa, por exemplo, os pontos. Você pode clicar em cima do ponto e você volta na informação bruta, então, de qual é a coleção, onde está esse material depositado, qual foi a coleta, qual a espécie, qual que é a latitude e longitude, que data que foi coletado, por quem determinou, e se tiver imagem também um link para você ver esse cada lá na coleção, como se estivesse na coleção. Também temos um serviço, o próprio CRIA desenvolveu há muito tempo atrás, usando o MapServer, uma interfacezinha de mapas, que também é possível plotar os pontos, né? Então você pode escolher, eu quero o Google, eu quero o MapCria, ou o Google Earth, ou eu quero o KML, tem algumas opções de visualizar os mapas. E aí esses mapas, então você tem opções de áreas protegidas, por exemplo, do MMA, tudo que a gente vai encontrando por aí, ou alguém nos avisa que tem disponível, a gente traz esses layers para agregar os mapas também do MapCria. Então você tem áreas protegidas, a questão da hidrografia e o dado bruto também disponível. Então isso é só para vocês terem uma ideia da quantidade de campos que hoje o padrão, né, que a rede utiliza, que é o Darwin Core, é composto aí de quase 50 campos, que engloba toda a parte de taxonomia, a parte de geografia, de coleta. E aí você consegue ver aqui que aquele pontinho, que espécie é aquilo, que data que coletou, qual que é a coordenada, quando, de uma maneira bem tabular. Esse é o dado bruto que a coleção disponibiliza lá na sua origem. Também na interface nós implementamos alguns gráficos. E esses gráficos, esse exemplo de gráfico que eu peguei, por exemplo, dos registros que eu procurei. Você consegue visualizar qual foi a data da primeira coleta, nesse caso aqui é 1822, até a data da última coleta aqui, 2012. E você consegue visualizar quantos registros que estão depositados, né, por ano. Então aqui a gente pegou um topo aqui, em 1983 teve 159 coletas desse espécime, que eu procurei, por exemplo. E aí você consegue tirar uma série de conclusões, com alguns cliques você tem esses mapas. E mais uma vez, se amanhã a coleção, um detalhe importante, todas as coleções que estão integradas, nem todo o dado original que está depositado está informatizado. Pelo contrário, são raríssimas exceções que a coleção está 100% informatizada e integrada. Então, além das atualizações de nomes, as correções de problemas de registros que já estão no banco, eles diariamente estão inserindo informação.
Então é material novo que está chegando, ou material que ainda não foi informatizado, e isso aqui é tudo dinâmico. De um dia para o outro esse gráfico pode mudar de acordo com qual coleção que integrou ou mudou o seu dado na rede. Também durante esses últimos anos, além da interface de busca e de outras coisas como indicadores, a gente desenvolveu algumas ferramentas que também são de uso público. Eu não vou passar aqui por elas, senão levaria muito tempo, mas também está tudo disponível online, é um banco de localidade geográfica muito interessante, um que é muito usado, eu recebo muito e-mail perguntando de como fazer, como utilizar, é a questão do conversor, que é o que converte coordenadas e graus decimais para graus milissegundos, ou eu tenho uma coordenada ITM, que número que é esse aqui, como é que eu gero um grau decimal? Então está aí na web e as pessoas vão usando, utilizam muito, tem pessoas até do exterior que utilizam essa ferramenta, é bem simples, bem fácil e bem útil. Tem a questão de mapinhas, isso há 10 anos atrás, ter um SIG no computador era uma coisa rara, né? Então eu queria fazer, eu fui para campo, coletei alguns espécimes, quero pôr isso no mapa para fazer uma apresentação ou para pôr na minha tese. Então tem um species metric, vocês põem seus pontos ali, suas coordenadas, escolhe que layer que você quer, Brasil, por estado, América do Sul, mundo, e você gera esses pontos. Você pode criar, eu quero a família A com estrelinha, a família B com quadradinho, escolhe a cor e você gera o seu mapa, faz um print screen e joga isso para o seu artigo. Então também é uma ferramenta que no passado era muito útil, né? Hoje a gente faz isso mais facilmente no computador lá em casa mesmo, até muito melhor. Eu vou falar um pouquinho dos indicadores e do data cleaning para vocês terem ideia do que é. Na verdade tem aqui inúmeras combinações de gráficos, não sei, centenas de gráficos que você pode combinar coisas. Esse aqui é o gráfico inicial dos indicadores, onde mostra que a evolução dos registros. Então essa área verde começou aqui em 2002, onde as primeiras coleções começaram a fazer parte da rede, e hoje reflete aqui os quase 6 milhões de registros. Então a gente consegue ver quando o projeto terminou, com uns 4 anos, e aí uma vez o filho no mundo, a gente está tendo maneiras, né? Corremos atrás e estamos se virando para manter isso funcionando, porque a instituição acredita que é um sistema valioso para o país, e a gente corre atrás de projetos para poder manter isso tudo funcionando. Então a gente percebe aqui um gapzinho em 2004, 2005, quando acabou o financiamento, e aí mesmo assim a rede continuou crescendo. Teve aqui um salto um pouquinho com a entrada do MCT, há 2, 3 anos atrás, que apareceu aqui um salto bacana. A parte azul são dados, são desses 6 milhões de registros, a evolução dos registros com coordenada geográfica, e esses pontinhos branco e vermelho aqui é o número de coleções integradas à rede, né? Quase aqui mostrando aqui mais ou menos 300 coleções que hoje fazem parte da rede. Também, todos os indicadores, toda noite, uma vez coletadas informações novas, esses gráficos são regerados e você no dia seguinte tem essa informação atualizada. Você consegue, por exemplo, visualizar números de registros por país, por exemplo. Então a gente vê que predomina registros do Brasil, são 5,4 milhões do Brasil, mas não necessariamente a coleção só tem dado do país. Ou às vezes também a gente tem coleções de um estado que tem dados de outro estado. Então isso tudo é bom ter na mente de vocês, porque às vezes, mas por que a coleção é do Sul e tem gráfico da Bahia e tem registro da Bahia? Porque é assim que funciona a dinâmica. Então com esse indicador você consegue visualizar que, olha, são 40 mil registros da Colômbia, 30 mil registros dos Estados Unidos, registros de fora do país depositados aqui no Brasil. E aí você pode combinar, eu quero esses mesmos registros, mas só da zoologia, ou só da botânica, ou só da micro-organismo. E você tem um outro gráfico refeito no mesmo momento com essas informações. Por exemplo, como essa rede é dinâmica, e cada vez que a coleção atualiza, a gente sabe que isso ocorreu, a gente tem como também verificar se as coleções estão atualizando seus dados. E esse gráfico mostra aqui que 70% mais ou menos das coleções atualizaram seus dados em pelo menos os últimos 6 meses. Então a gente percebe que tem coleções diariamente atualizando e tem coleções que entrou uma vez e por questões de curadoria ou outros problemas nunca mais atualizaram seus dados. E aí a gente de tempos em tempos dá uma perguntada, e aí, vocês estão com algum problema? E é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo aí nesses 10 anos. Uma outra opção, que gráfico é esse? Tá, coleções por estado. Então, fisicamente,
quantas coleções que estão integradas à rede que são do estado de São Paulo? 76. Quantos são de Pernambuco? 13. Quantos são do Rio de Janeiro? 27. E aí você consegue ter um panorama também de onde e quais as coleções que estão integradas. Um pouquinho sobre o Data Cleaning, né? O Data Cleaning também, como tudo que a gente faz lá, foi uma ideia de conversa ali na cozinha e viu por que a gente não começa a pensar numa ferramenta para auxiliar na padronização e qualidade de dados das coleções. E aí nasceu uma ideia, uma sementinha lá em 2006, por aí, de começar a fazer verificações inicialmente da parte taxonômica, para que auxilie as coleções a identificar problemas de letras duplas, 2 L's com I, são nomes em latim que são muito difíceis de conferir se está certo ou se está errado. E então essa ferramenta ela está disponível hoje para as coleções que fazem parte da rede, mas qualquer um pode ver esses relatórios, né? E também está em constante desenvolvimento. Então, semana retrasada mesmo, apareceu uma ideia nova lá e a gente implementou na interface. Basicamente, o que a coleção tem? Um relatório como esse, também. A coleção atualizou o dado dela ontem, durante essa noite, a rede traz esses dados para o servidor da instituição, processa uma série de verificações e gera isso aqui no dia seguinte para a coleção. O que isso mostra? Bom, é muito interessante que as coleções, boa parte delas não tem a mínima noção de onde estão os registros que estão ali depositados, ou nos armários ou na planilha Excel que eles digitam. Então eles gostam muito de começar a ver essa visualização e falam, ué, mas o que minha planta está fazendo no mar? E aí ele começa a voltar na informação original e ver que ele esqueceu do menos da coordenada geográfica. Então isso gerou-se uma demanda, uma ação muito bacana por parte da coleção, porque, bom, agora meu dado está público, né? Então, puxa, vai ficar feio se meus dados estão aqui, o que está acontecendo aqui na linha do meridiano Greenwich, aqui meus pontos, né? Não é possível que esses pontos estão aqui, e é legal que eles começam a voltar a identificar uma série de... Ao mesmo tempo, não sou eu, hein? Faça o clique Nem o evento. Nem o evento. E nem é patrocinador, né? Bom, então aqui alguns exemplos desses relatórios. Eu vou só entrar em 2 detalhes, apesar daqui ter informações que vale a pena depois vocês olharem com mais calma, mas quantos registros que aquela coleção está disponibilizando, quantos deles estão com coordenada geográfica, quantos estão caindo no mar, se tem número de catálogo duplicado, se tem, por exemplo, às vezes data de coleta maior do que a data atual, sabe, coisinhas bobas e que é muito fácil da pessoa errar. E a hora que você pega 300 coleções, junta isso tudo no banco de dados e fala assim, me dê coletas de 2001, pode ter coletas que vão aparecer aqui no 2001 e vice-versa. Então a gente tenta trabalhar na medida do possível para que as coleções consigam de maneira fácil e rápida voltar no seu banco de dados e identificar esses detalhezinhos aí que a gente sabe que é difícil, né? Você imaginou uma coleção com 26 mil registros lá no Axis, identificar um gênero que foi escrito com 2 L's e deveria ser com 1. Então, iam passar anos e anos e não iam evoluir muito nesse sentido. Então, a ideia da ferramenta é essa. Esse mapinha também ele é clicável, você consegue clicar nele, ele abre aquele map cria, você consegue fazer zoom, adicionar layers e tal. Tem alguns inventários muito interessantes que você pode, por exemplo, pegar, fazer um inventário dessa coleção. E aí você começa a ver problemas de padronização. A hora que chega então em estado é muito interessante, que você tem SP, S. Paulo, São Paulo, São Paulo, São com tio, São sem tio, dentro de um monte de coleção. A hora que você junta os 300, então, querem um gráfico de São Paulo. Puxa, mas e agora? O que a gente faz com esse monte de variações de São Paulo? Então isso acontece muito. E aqui a gente consegue facilmente, num clique, visualizar isso e a coleção rapidamente consegue fazer uma padronização no banco de dados. Eu vou dar um exemplo aqui da parte taxonômica, de como isso é mostrado, né, para o usuário final. Então, cliquei lá nas minhas famílias suspeitas. A gente adota esse conceito de suspeito porque a gente não tem como dizer se isso está certo ou se está errado. A gente aponta para a coleção que existe alguma coisa estranha aí. Aí cabe ao curador, ao técnico, voltar e avaliar o que realmente deveria ter ou está acontecendo, né? Então, nesse caso aqui, a coleção tem um gênero escrito corretamente, né? Ou corretamente não, escrito da mesma maneira, mas uma variação na escrita da família. Então, aqui a gente tem uma família com 2 L's e um N, e uma família com 2 N's e um L.
Imagine um bolsista ficar procurando isso no banco de dados. É um trabalho muito árduo, né? Então aqui facilmente ele consegue, bom, eu tenho 2 dessa maneira, 1 dessa maneira, eu vou aqui, consulto meu dicionário, eu sei que o primeiro está certo, né? Mas deixa eu dar uma olhada nesse dado aí. Você pode clicar no botãozinho e você tem ali a data de quem coletou, quem digitou, onde foi coletado, para conferir se realmente é o dado que eu vou alterar. E também você já tem um número de catálogo para facilmente voltar no seu banco de dados, identificar aquele registro e fazer a correção devida. Mas eu tenho muita coisa, eu quero baixar isso para trabalhar com mais calma, passar isso para os meus bolsistas. Você tem um botãozinho do Excel, você baixa isso numa planilha Excel e com o tempo você vai trabalhando, arrumando e fazendo o envio desses dados para a rede. Um outro exemplo que eu vou fazer é da parte, vou mostrar para vocês, é da parte geográfica. O que a gente faz com a parte geográfica? Todo o registro do Brasil, que significa isso, lá no campo o país está como Brasil, e eu tenho uma coordenada geográfica, a gente checa se essa coordenada geográfica cai no nome do município indicado. Então eu pego aquele ponto, vou lá no IBGE, boto isso no ponto do IBGE, o IBGE me fala assim, bom, olha, essa coordenada geográfica aqui, menos 35, menos 9, está caindo no município do município. Aí eu vou na coleção e pergunto, coleção, qual foi a sua informação que você colocou? União dos Palmares. Opa, alguma coisa está estranha. Ou a coordenada está errada, ou o nome do município está errado. E aí, para a gente facilitar a vida da coleção, a gente monta uma mapinha, pinta em vermelho aqui o dado que a coleção informou, União dos Palmares é esse limite de município. Põe o ponto da coordenada, do menos 35.9, e pinta o invés de município que está caindo ponto. E aí a coleção volta, resgata, opa, faltou aqui um detalhe na casa decimal, ou não era 9, era menos 19, alguma coisa aconteceu. Ou não, realmente isso aqui está correto, e o município lá, 100 anos atrás, era outro nome, também pode acontecer. Então tudo isso a gente tenta dar o máximo de informação possível para que a coleção consiga entender o que está acontecendo e resolver esses registros que a gente chama de suspeitos. Data cleaning dá para falar aqui o dia todo. É muito bacana, eu me divirto muito quando eu consigo um tempinho para implementar as coisas que a gente percebe que facilita muito. Também, né? Tem coleções que olham isso diariamente, tem coleções que olham isso uma vez, tem coleções que olham para isso e não entende nada, mas também não pergunta, para a gente tentar ajudar. Então tem de tudo. Bom, o que a coleção também tem, né? Uma vez participando, ela tem uma página com metadados, com contatos de curador, telefone, endereço. E a gente começa a agregar aqui, então, um mapinha, aqui eu estou dando um exemplo lá do Herbário da Federal de Pernambuco. Então tem um mapinha da distribuição, a própria coleção tem um gráfico da evolução dos registros. Então quando ela entrou na rede, quantos registros teve, ficou um tempo parado, depois começou a atualizar, atualizou bastante, agora estabilizou, mas está atualizando. Isso é muito bacana para a coleção, para fazer um relatório interno, para a instituição, para mostrar o trabalho dos bolsistas, eu acho que é muito valioso, né? Aqui só mapa para quem está consultando, não sabe onde é que está a coleção, em que estado, em que município. Mais uma vez a questão dos logos, que a gente sempre atrela isso ao dado. E a coleção também consegue consultar um perfil, por exemplo. Aqui a gente tem o gráfico das 20 maiores famílias. E aí você consegue ver, puxa, eu não sabia que tinha tanto dado dessa família. E você tem esse gráfico bem interessante, tem um gráfico de coletores. E a gente percebe quando a gente visita as coleções, os coletores estão ali do meu lado, né? E você mostra, olha, eu coletei mais que você, olha. E gera-se uma energia muito bacana, é uma competitividade saudável, né? Que gera dentro da coleção. E a coleção tem isso também para informações que possam, de repente, até escrever projetos para conseguir recursos. Olha, eu tenho aqui ainda mais 50 mil registros para informatizar. Quanto tempo que eu preciso? Quanto vai custar? Me arruma 3 bolsistas e assim a coleção consegue também usar essas informações. A própria coleção também tem registros por estado. Então, todos os registros do Brasil, essa coleção, aqui é do OPS, eu vou falar um pouquinho dela, mas, por exemplo, 35 mil registros são do estado de São Paulo, da própria coleção. Então, são gráficos muito parecidos com os indicadores, mas são gráficos específicos para aquela coleção, como o perfil dela, né? Como é que está meu tempo? Não, falta um minuto. Então eu vou correr, realmente estou no final. Um pouquinho de modelagem, né? Está muita gente falando de nicho ecológico, a gente tem trabalhado nessa área, não é a minha área, eu não entendo muito disso, mas a gente tem trabalhado com modelagem já há alguns anos. Também desenvolvemos um
projeto, em seguida do SpeechLink, também pela FAPESP, que a gente chama de Open Modeler, que nada mais é do que um ambiente computacional multiplataforma voltado para a modelagem de distribuição espacial, capaz de trabalhar com diversos algoritmos. Está disponível no SourceForge para quem quiser usar. Tem versões desktop, tem versão em linha de comando. E basicamente o que ele faz, né? Então qual que é o processo da modelagem? Usando dados bióticos e dados abióticos, aplica-se algoritmos, e aí através dos pontos de presença, onde estão esses pontos de presença? Lá na coleção. Tá? Então dado coletado lá em 1810 e dado coletado no ano passado podem sim fazer parte desses dados de pontos de presença, e através desses algoritmos então você chega numa distribuição potencial daquela espécie. Só que isso, há muito tempo atrás, era um trabalho muito grande de você coletar tudo isso aqui, padronizar tudo isso aqui, tipo questão de padronização de dado, né? Cada dado está num lugar, num formato, numa escala. E a ideia do Open Model, então, é facilitar a vida e tentar fazer esse processo de maneira mais automática possível. Com isso, o que aconteceu mais recentemente? Tem um projeto que a gente está chamando de BioGel. Também vem dentro do INCT, né, do Herbário Virtual da Flora dos Fungos. Nós conseguimos um financiamento para utilizar o Open Model para começar a gerar modelos automáticos. Então, o que a ideia desse BioGel? Com base nesses dados da rede SpeechLink, ele usa nomes científicos válidos, ou seja, ele pega o nome da rede SpeechLink, vai lá na Flora do Brasil, vê se esse nome realmente é um nome aceito, verifica a distribuição geográfica, vê se tem alguns erros muito grotescos, aplica alguns algoritmos, algumas verificações, e selecionamos algumas famílias para fazer isso e gerar diversos modelos, para que a gente pegue esses modelos, devolva isso para o especialista da família, do gênero, e ele faça uma avaliação de qual é a qualidade, a acurácia desses modelos. E isso tudo vai se passar a ficar disponível para todo mundo consultar, mas não são modelos aleatórios, são modelos com, vamos dizer, uma chancela do especialista dizendo, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. O que isso a gente consegue, né? Então, para os pesquisadores, a gente consegue orientar novas coletas, então a gente consegue ver gaps que, bom, essa espécie daí ocorre muito por aqui, por que no modelo não apareceu? Opa, vamos coletar lá, faltou coleta, né? Porque, lembrando, os pontos de presença é que dá a base para o modelo. E aí, a hora que você junta clima, altitude, solo, você fala, puxa vida, ninguém teve nesse lugar, mas é um lugar que deve ocorrer. E a gente tem experiências de pesquisadores que voltaram no local indicado e realmente foi encontrado até coletas de espécies ameaçadas e raras e em listas vermelhas. Bom, então, orienta novas coletas, melhora o conhecimento sobre a distribuição, fornece subsídio para novas pesquisas. Para as coleções, herbários e curadores, melhora a qualidade dos dados existentes, ou seja, melhorar a precisão, trabalhar com tudo aquilo que o Data Cleaning está tentando sugerir, né, ou mostra que precisaria ser corrigido. Priorizar a digitação de dados, então, mais uma vez, nem tudo está informatizado. Bom, eu estou trabalhando com uma determinada família, vamos então pegar já, você tem 50 armários, por onde eu começo? Vamos começar por essa família. Então você prioriza essa digitação e informatização, e para os tomadores de decisões de gestores, priorizar espécies em ações de conservação e definir áreas prioritárias para a conservação. Isso tudo é uma possibilidade de uso desse BioGel que está em desenvolvimento. Última coisa que ontem eu acabei pondo, eu ia pôr esse slide do OBS, mas eu fiquei assim, mais convincente do que eu ouvi ontem um pouquinho de vocês a respeito dos dados do RevZ. Eu não sei muito bem que dado é esse, mas eu lembrei que esse projeto trabalhou muito com os dados do RevZ. E para quem não conhece o OBS, é um sistema de informações biogeográficas dos oceanos, e o Brasil é um nó desse OBS mundial, né, que a gente chama aqui de OBS-BR, é um nó brasileiro de um dos 3 nodos da região da América do Sul, que era chamado de OBS South America. Então era Chile, Argentina e Brasil. Então o nó brasileiro está hospedado lá no CRIA, e juntamente com o pessoal da USP, da equipe do Fábio Lang, foi feito então um trabalho para integrar dados marinhos nesse projeto, e automaticamente esse nó alimenta o OBS mundial, né? E eu lembrei, essa aqui eu fiz um print screen ontem à noite de uma tela que o Fábio e a equipe do Fábio usava para submeter esses dados ao portal, ao nó brasileiro. E eu lembro de ver muita coisa aqui de RevZ. Então, eu não sei se todo mundo sabe que isso existe, mas de repente pode ser mais uma fonte de consulta. O Fábio teve muito cuidado, né, em
me parece que são dados de publicações, que ele realmente contratou uma equipe para digitar isso. E tem dados aqui com metadados explicando de onde é, qual é a região, como é que isso foi feito. E nós temos aí praticamente 115 mil registros hoje disponibilizados através do OBIS, que alimenta tanto o OBIS mundial como também a rede SpeechLink. Então o OBIS é como se fosse uma coleção marinha que está dentro da rede SpeechLink. E com o apoio, é claro, da Petrobras, que ajudou a contratação, a digitação desses dados. Hoje esse projeto está mais ou menos órfão, né? O Fábio se aposentou e o próprio OBIS, como mundo, ainda está indeciso, está em vias de decisão quem que adota ele, mas o CRIA está representando esse novo Brasil. Esses dados foram inseridos entre 2010 e 2012, estão disponíveis naquela interface que vocês viram para qualquer um consultar. E basicamente é isso que eu tenho que falar para vocês. Fica aqui a minha reflexão. A construção de uma infraestrutura compartilhada de dados é um esforço necessariamente cooperativo. O acesso livre e aberto e informação útil e utilizável requer planejamento e execução de políticas adequadas. Tá aí, muito obrigado pela atenção. Recentemente o CRIA está divulgando um pouquinho das coisas que estão acontecendo ali através de um blog e através do Facebook, que eu acho que não temos muito como fugir disso. E convido vocês a visitarem, a darem opiniões através desse blog, de repente vocês consigam algumas informações a mais e podem entrar em contato comigo no que precisar. Muito obrigado. Meu nome é Gil, eu sou aqui da Unimonte, Santos. A minha pergunta é relacionada à migração de dados. Pelo que eu entendi, vocês têm uma interface, aí vocês fazem a migração da coleção para um banco de dados supostamente de vocês. E a minha pergunta é saber se, por exemplo, a gente resolve ser uma coleção biológica, se a gente não pudesse fazer essa inserção de informações diretamente no banco de dados de vocês sem utilizar a interface. Se isso é possível, é viável. E a segunda pergunta é saber qual que é o critério de ser uma coleção biológica, entendeu? De repente a gente, na instituição, tem o interesse de estar participando e quais são os critérios. Tá, eu vou começar pela última. Quanto à coleção, como se formar uma coleção, na verdade você precisa ter um acrônimo. A partir do momento que você tem um acrônimo, eu não sei se é botânica, normalmente está cadastrado lá no herbariório, alguma coisa assim. Se você é da zoologia, tem algum outro mecanismo que você cria, né? Você é uma oceanografia. E eu não sei como é que isso funciona no ambiente de vocês, mas tem algum órgão que fala, olha, isso aqui vai ser uma coleção e a sigla dela vai ser, normalmente tem alguma sigla da instituição, por exemplo. Fiocruz, alguma coisa. Então, a partir do momento que você tem um identificador comum e você tem a instituição apoiando isso e oficializando essa coleção, internalizando essa coleção pode, a qualquer momento, fazer parte dessa iniciativa. Agora, voltando na primeira, né, tem uma questão de conceito e arquitetura que eu acabei não passando porque senão ia tomar muito tempo. O trabalho não é migrar o dado da coleção para o dado, vamos chamar, da rede. Tá? O que a gente tem na rede é como se fosse um espelho do dado que tem na coleção. Para quê? Para a gente conseguir fazer uma interface que todo mundo acesse isso 24 horas por dia. Ou seja, eu estou ali no meu computador da coleção e ali eu alimento o meu sistema. Chegou 5 horas da tarde, eu desligo esse computador e vou embora para casa. Se à noite alguém lá do Japão quiser consultar um dado online da sua coleção, ela vai consultar esse dado que está espelhado no CRIA. Entendeu? É para isso. E também para processar esses detalhes do data cleaning, a gente tem um banco de dados local ali para poder fazer todos esses algoritmos. O que acontece na coleção? A coleção tem o seu dado informatizado, ou num banco de dados próprio, um sistema desenvolvido pela própria instituição, ou num desses softwares livres que existe para a botânica, para a zoologia, que normalmente são desenvolvidos em universidades de fora, que as pessoas usam aqui no Brasil, ou num simples planilha Excel, ou numa tabela Access. Esse dado continua ficando aí. Esse é o dado oficial da coleção, esse é o dado bruto, essa é a origem dos dados que alguém vai consultar. Isso a gente não muda. Não é replicado, então. Ele é espelhado, vamos dizer, replicado, podemos chamar de replicação. Mas primeiro, nem todo dado da coleção, que está no banco de dados da coleção, de repente vai estar disponível. Por exemplo, eu tenho informação do número da gaveta que está esse bicho dentro da minha coleção. Isso é uma informação
que é bem interno, né? Isso tem um exemplo, mas tem N exemplos que são coleções, de repente, uma observação que eu não quero disponibilizar. Então existe o que? Um mapeamento que é feito entre o que a coleção usa, que ela continua fazendo o que ela faz hoje sem mudar nada. Existe um programinha que é instalado nesse mesmo computador que faz essa ponte de leitura, simplesmente uma ponte de leitura, que fala, bom, a planilha Excel da coleção biológica, que tem o nome família, ele vai fazer o mapeamento lá no SpeechLink com o banco de dados da rede SpeechLink Family. Então a gente faz esse mapeamento dos campos junto com a coleção, faz isso uma vez, e aí a partir daí a coleção tem autonomia plena para fazer as atualizações e remoções do registro através desse programinha que simplesmente faz essa ponte. Então você tem o dado na coleção ali, no computador da coleção, e o dado replicado para consulta pública. Que, teoricamente, o que está público é originalmente o que está na coleção, mas a coleção pode ter coisa a mais do que está disponível. É uma visão, né? É uma visão, e mais do que isso, a coleção imagina que a rede é um backup dos dados. E a gente deixa claro que a rede não tem função nenhuma de backup. Em nenhum momento isso pode ser considerado um backup. Mas, infelizmente, as coleções não fazem o devido backup, não copiam e perdem muita coisa. Então, teve o caso do Butantan que pegou fogo, e que acabou-se com os livros e acabou com tudo. O que sobrou? O que tinha no SpeechLink? É tudo? Não, mas é alguma coisa. Isso é um dado, uma informação bem drástica. Mas, por exemplo, tem coleções que costumam ir pendrive com a planilhinha para cima e para baixo, porque um dia ela achou que tinha aquele pendrive em casa e o pendrive parou de funcionar, o computador caiu um raio, queimou, não consegue recuperar e ficou sem informação. Cria, me manda meus dados? Bom, primeiro não são exatamente seus dados, a gente tem isso aqui. Então é bom deixar claro esse conceito, porque às vezes as pessoas confundem, e é basicamente isso. Então vocês não enviam um e-mail com a planilha, vocês não mandam um CD para a gente, não. Uma vez a gente feita essa parceria, esse contato, a gente vai até a coleção, ou hoje nem isso não ocorre muito, a gente faz isso tudo pela internet, de maneira remota, né, sempre que possível, para evitar custo e tempo. A gente faz essa configuração uma vez no computador da coleção e a partir daí a coleção se vê sozinha. É mais ou menos assim que funciona. Tá bom, muito obrigado.